Plantas versus zumbis. Não, não estou falando aí da temática de um jogo um pouquinho mais antigo. Estou falando de X-Men 18, da nova série publicada pela Panini. A série encabeçada por Jonathan Hickman e com uma avalanche de títulos mutantes. E que agora, a partir desse número, entrou na nova saga da Marvel, Império. É hoje, logo depois da vinheta, no nosso vídeo extra do canal Fator X sobre a Aurora do X. Então fica aí, não perde nada que essa edição tá demais. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. Hoje trazendo para vocês a nossa resenha e resumo também de X-Men 18 da Panini, trazendo aí os eventos que ligam a franquia dos X-Men à atual saga Império, a vingança terrível dos Kotat contra os Kree, contra os Skrull, mas também contra a humanidade e todas as formas de vida orgânicas não botânicas do universo. Pois é, Império aí veio aí para trazer um exército de plantas terrível, tentando dominar o universo todo. E como que se ligam os zumbis da abertura do vídeo nisso tudo? Eu vou contar tudo isso para vocês, porque é o que recheia essa edição aqui. Mas antes de eu começar a falar título a título do que está encadernado nesse volume, né, que são os volumões que a Panini faz aí, com tudo que está saindo nos Estados Unidos sobre X-Men, nessa nova fase, capitaneada pelo Jonathan Hickman, eu peço a você, por favor, se inscreva no canal Fator X. Se você vê nossos vídeos de vez em quando, ou está chegando aqui hoje pela primeira vez, está gostando do conteúdo, já aproveite e se inscreve, ative o sininho, fica conosco. Nós acabamos de ultrapassar os 1000 inscritos. Com a sua ajuda nós podemos passar ainda mais essa marca, atingir muito mais inscritos, aumentar nossas visualizações e com isso também aumentar a qualidade aqui dos vídeos do canal. Então eu peço a você, nos ajude, fique conosco, você não vai se arrepender. Cable 3 e 4. Cable 3 e 4 traz as aventuras do Jovem Cable. O Jovem Cable é a versão, uma nova versão do Mutante Cable. É uma versão que a gente pode, inclusive, considerar que a gente já conheceu quando a gente leu lá As Aventuras do Jovem Cable nos anos 90 e quando nós lemos também As Aventuras de Ciclope e Fênix. Isso porque esses dois títulos mostravam a criação do jovem Nathan Christopher e sua chegada à adolescência lá 2000 anos no futuro, naquele futuro de Apocalipse. Esse mesmo personagem ia se tornar o Cable que a gente conhece, que fundou a X-Force também nos anos 90, né? Antes do lançamento das sagas, que elas contam sua origem retroativamente. Mas, a partir de um novo evento acontecido no universo mutante, no universo Marvel, nas revistas mutantes, essa versão adolescente do Cable voltou no tempo durante a saga Extermínio, que marcou os últimos números do volume da revista X-Men que antecedeu esse volume aqui. Né? Depois disso teve um volume da revista Fabulosos X-Men, que a Panini também publicou em português. Mas, durante esse arco, esse jovem Cable voltou no tempo e assumiu aí o lugar de sua contraparte mais velha, que ele inclusive morreu. Toda vez que a gente vai resenhar uma história da revista mensal do Jovem Cable, a gente faz esse paralelo aqui, porque você pode ter acabado de chegar no canal Fator X, não está acompanhando a fase do Hickman e não saber como é que o Cable virou um adolescente de novo. Mas nesse caso aqui, nessas duas edições que nós estamos resenhando hoje, que estão encadernadas aqui em X-Men 18, é mais importante a gente fazer essa diferenciação, a gente dizer isso para você. Isso porque a gente vai tratar um pouco do legado do Cable velho, como ele é chamado assim. O Cable original, aquela versão mais velha, mais marrenta que a gente conhecia, que fundou a X-Force. Isso porque nas edições passadas da revista do Cable, desse jovem Cable aqui, nós vimos que ele encontrou a luz de Galador, uma espada pertencente aos Cavaleiros Espaciais. Os mesmos Cavaleiros Espaciais de Ron, Cavaleiro do Espaço, e da Guerra dos Espectros. Só que ao empunhar essa espada, ao jovem Cable empunhar essa espada, lá no espaço sideral, Cavaleiros Espaciais, os Cavaleiros Espaciais são todos ciborgues alienígenas no seu planeta, para lutar contra os espectros. Adotou a política de transformar pessoas de sua raça em ciborgues para poder enfrentar a raça dos espectros, que assumia a forma e substituía seres orgânicos, então assim tornaria aqueles guerreiros imunes aos poderes dos espectros. E alguns desses ciborgues estavam dormentes desde a destruição de Galador, que foi mostrado em outra fase escrita pelo Jonathan Hickman, mas em Vingadores, né? A gente pode ver isso no último volume de Vingadores da nova Marvel, né? Também escrita pelo Jonathan Hickman, onde a gente viu a destruição de vários mundos na esteira da chegada dos construtores e
na prévia do que seria a Saga das Incursões e as Guerras Secretas 2015. E na edição passada, esses Galadorianos despertos vieram até a Terra e abduziram o jovem Cable junto com Esme, das Quíntuplas Stepford, com que ele está namorando. Na verdade, ele está namorando com as 5, inclusive, né? Que estão usando como um joguete, mas ele não sabe disso ainda. Ele foi abduzido junto com ela pelos Cavaleiros Espaciais enquanto investigava o desaparecimento rápido de um bebê mutante. E aqui nós vamos ver a conclusão dessa sua abdução. Isso porque Cable, levado aí junto com Esme por esses Cavaleiros Espaciais, inicialmente tenta enfrentá-los, mas logo percebe que não tem como derrotar todos eles. E aí ele vai usar um pouco da sua astúcia no lugar da impulsividade que ele tem demonstrado até então. Ele vai propor a eles fazer uma troca. Eles querem a luz de Galador para transformar com seu poder o nosso planeta em uma nova Galador. Ao invés disso, ele sugere o seguinte: vocês nos deixam com o nosso planeta e ficam com o de vocês. E se eu lhes der uma máquina do tempo? E se vocês voltarem no tempo e impedirem a destruição do seu planeta? E aí que Cable vai recorrer ao corpo de sua versão mais velha, aquela que foi morta por ele mesmo. Pois aquele Cable tinha em seu braço mecânico uma máquina do tempo. A gente viu inclusive usando essa máquina, obtendo ela do braço mecânico de Lucas Bishop, lá depois de Complexo de Messias, nos eventos de Cable Volume 2, um pouquinho antecedendo o Segundo Advento, a saga que mostrou Esperança Summer se tornando uma adolescente e depois rumando para ser hospedeira da Força Fênix. Então essa máquina do tempo, quando o Cable velho foi curado do vírus tecno-orgânico que o assolava e que o jovem Cable ainda possui, ele passou a usar uma prótese, porque aquele braço ficou atrofiado. E dentro daquela prótese há a máquina do tempo que ele obteve de Bishop. Né? E aí, o jovem Cable vai ser muito interessante isso, porque ele vai perceber uma coisa. Né? Ele sempre se perguntou por que o velho Cable não sobreviveu saltando para o futuro usando a máquina. E, ao ir atrás do corpo da sua versão mais velha, que está inclusive em posse ali, está com Deadpool, que tornou aí o túmulo do Cable uma mesa de bilhar. E segundo ele, a pedido do próprio Cable, né, a gente vai ver uma troca de cartas dos dois, onde o Cable pediu que ele guardasse seu corpo e sua tecnologia para evitar que ela caísse em mãos erradas. Né? Só que na prática o Deadpool, sem saber, estava guardando para o próprio jovem Cable. Isso porque o velho Cable planejou tudo isso. Ele sabia que ia ser morto e sabia que sua versão mais jovem ia precisar de algo que está no seu braço. E essa é a resposta da pergunta. Por que ele não saltou para o futuro? Porque ele substituiu a máquina do tempo por um dispositivo termonuclear. E o jovem Cable, percebendo isso, armou para destruir os Cavaleiros de Galador, que se teleportou usando o portal lá para Krakoa, daqueles que é possível ser plantado, que foi plantado por Esme enquanto ele os enrolava, deixando-os para morrer. Claro, nós podemos ver no fim da edição que antes de morrer esses cavaleiros conseguiram transmitir uma mensagem ao espaço. E logo Cable terá problema com os sucessores desse grupo que veio atrás da espada da luz de Galador primeiro. Não só isso, no final do exemplar nós pudemos ver o destino do bebê mutante sequestrado na edição passada. Ele está nas mãos de um culto aos mutantes. Porém, esse culto, esse novo culto que surgiu agora, ao mesmo tempo que endeusa os mutantes, acredita que se alimentar deles pode torná-los mutantes também. Então o destino desses bebês é bem sombrio. E não sei se sou só eu, mas eu achei esse líder do culto muito parecido com o próprio jovem Cable. X-Men 10. X-Men 10 vai revisitar o cânone de Vulcano. Vulcano foi dado como morto durante a Guerra dos Reis, durante uma luta contra o rei dos inumanos, Raio Negro. Vulcano na época era o imperador de Shi'ar. A luta dos dois seres tão poderosos, o próprio Vulcano é um mutante nível ômega, Raio Negro é um messias celestial. A luta dos dois produziu a Fenda. Fenda, uma divisão no espaço-tempo dentro do nosso universo e que pode ser usada para chegar ao Câncer-Verso. Um fato que foi mais explorado não numa revista dos X-Men, mas nessa edição aqui, a Imperativa Thanos, ou Imperativo Thanos, nessa expansão da coleção de graphic novels da Salvat, no número 64. Lá nós podemos ver que, operado por seres que vivem além da Fenda, provavelmente no Câncer-Verso, foi extraído de Vulcano aquilo que eles trataram como se fosse sua bondade, e um resquício dela foi usado para envolver aquilo que eles consideram sua natureza mais útil a eles.
essa coisa explosiva, esse calor que ele tanto descreve e essa falta de empatia pelos demais. Vamos ver se isso vai dar frutos em edições futuras da série que o Jonathan Hickman está escrevendo e se o Vulcano não vai causar problemas a nós e aos mutantes, é claro. Mas aqui nós podemos ver que toda essa fúria ainda queima dentro dele e foi usada contra os Kotat. Isso porque os Summers têm uma base na área azul da Lua. E se você está acompanhando o Império, você vai saber que os Kotat surgiram exatamente lá. Os Kotat são uma raça alienígena que habitava a capital Kree, Hala, juntamente com os Kree. Né? Eram duas espécies que habitavam o mesmo planeta em razoável coexistência pacífica, até a chegada dos Skrulls com sua tecnologia. E esse é o motivo, inclusive, da grande guerra Kree-Skrull que existe até hoje, que os Skrulls queriam dividir sua tecnologia com os habitantes de Hala, mas não sabiam qual das duas raças era a dominante do planeta. Para isso, eles propuseram na época a criação de uma espécie de torneio, mas não um confronto. Eles os levariam representantes de ambas as raças para um outro planeta e permitiriam que eles provassem quais eram os mais aptos, para assim poder receber a tecnologia que os Skrulls estavam dispostos a dividir. Assim, tanto Kotats quanto Kree, e os Kotats são um povo planta, foram trazidos para a lua da Terra, do planeta Terra, que era o lugar mais longe e mais seguro para eles ali. Lá foi criada, aqui existe até hoje, a Área Azul da Lua, que é exatamente onde os Summers se instalaram nessa nova fase de Jonathan Hickman. Eles têm sua mansão lá e um portal para ir para Krakoa quando desejarem. É o mesmo lugar onde aconteceram os eventos da morte da Fênix Negra, lá em X-Men 187. E nessa Área Azul da Lua, os Kotat produziram um grande jardim, enquanto os Kree produziram toda uma grande gama de tecnologia bélica. Os Skrull, ao voltarem, consideraram os Kotats os ganhadores do seu torneio, o que provocou a ira dos Krees, que mataram todos os Kotat e a delegação Skrull. Pelo menos isso era o que a gente pensava até agora, porque os Kotats sobreviveram na Área Azul da Lua e agora iniciaram sua vingança, não só contra os Kree, não só contra os Skrull, mas como eu disse aqui já, contra todos os seres orgânicos não vegetais do universo. E eles começam sua expansão justamente em direção à Terra, mas ao se preparar na Lua já vão se encontrar com Vulcano, que vai fazer várias vítimas utilizando aí de seu fogo interno. Império X-Men 1 e 2. E na esteira dos eventos mostrados pra gente em X-Men 10, que também está encadernada nesse volume, logo após o confronto com Vulcano, nós vamos ver os Kotats iniciando ali, instalando sua primeira cabeça de ponte para sua invasão da Terra, justamente em Genosha. O que eles não contavam é que antes deles, outra pessoa passou por Genosha. Outra pessoa que, se eles perguntassem para os mutantes, eles consideram muito perigosa. A Feiticeira Escarlate. Nós podemos ver já no começo dessa edição que a Feiticeira Escarlate, tentando reparar parte dos danos causados no dia M, quando ela disse chega de mutantes, e praticamente extinguiu a raça mutante. Se cercou, juntou vários itens mágicos raríssimos, feitiços importantes e tentando equilibrar de novo a balança, tentando criar um evento positivo em relação a todo o mal que ela fez à raça mutante, realizou um ritual em Genosha, planejando trazer de volta à vida todos aqueles que perderam sua vida, que morreram durante o massacre promovido por Cassandra Nova Xavier. Seu ritual resultou em zumbis mutantes, extremamente famintos, dos quais ela mesma fugiu e que permaneceram na ilha até a chegada dos Kotats. O problema é que os Kotats não foram os únicos que chegaram à ilha, porque a sua chegada à ilha, né, juntamente os zumbis já estavam lá, mas afetou a flora da ilha e afetou o funcionamento dos portais, que são plantas. Os portais para Krakoa são plantas semeadas e cultivadas pelos X-Men em vários lugares que eles planejam ter acesso. E Genosha é um desses lugares. Então, o mau funcionamento do portal que liga Krakoa a Genosha fez com que uma equipe de X-Men fosse até lá averiguar o que estava acontecendo. Essa equipe encontrou os Kotats, as plantas, sendo atacadas pelos zumbis que os X-Men nem tinham conhecimento de que estavam lá em Genosha. Mas o confronto não ia parar só aí. Os X-Men não seriam a única força a entrar no meio desse confronto. Isso porque nessa edição nós temos o retorno das velhinhas Mad Max. Lembra desse nome? Quando a gente resenhou X-Men 8 dessa mesma coleção aqui, a gente falou delas. São as mulheres da horticultura, né?
4 senhoras de idade que planejam devolver o planeta Terra de volta ao controle total das plantas, que é eliminar os seres orgânicos que não são plantas, poderiam até fazer uma aliança com os Cotati, né? Os seres orgânicos que não são plantas, a um número bem pequeno. E para isso elas têm coletado amostras das novas plantas que têm surgido. A principal preocupação delas era justamente as plantas cracoanas, mas agora a chegada dos Cotates fez com que elas fossem também a Genosha. E aí os X-Men vão ter ali uma confusão, porque eles querem se juntar com as velhinhas para combater o problema, que são os zumbis e as plantas, mas as velhinhas também são bem traíras e ficam tentando ali puxar, passar a perna nos X-Men, né? E é no meio dessa confusão que, devidamente estimuladas, ali, incentivadas por magia, elas se tornam um pouco mais cooperativas no final da revista. Bônus aí, na conclusão da história, nós podemos ver todos os telepatas, todos os mutantes que têm algum grau de telepatia em Krakoa, vindo se juntar ao esforço de guerra para alimentar Krakoa com energia psíquica, para que o portal krakoano possa ali resistir à tentativa de dominação por parte das plantas. Isso é muito importante, que a gente citou isso recentemente num vídeo que a gente fez sobre o Professor X, porque ali nós podemos ver o Rei das Sombras de volta ao seu corpo físico, provavelmente fruto dos protocolos de ressurreição criados pelo próprio Xavier. E esse foi o resumo de X-Men número 18, com a participação dos X-Men na saga Império, com mais uma parte importante da história do jovem Cable aí rumando para ele encontrar finalmente aí o bebê mutante que desapareceu na edição passada, e nós estamos torcendo por isso. E claro, mais ganchos para aventuras futuras. Nós vamos acompanhar tudo isso e trazer para vocês em primeira mão aqui no canal Fator X. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha ele com seus amigos e volta para o próximo, que tem mais vídeo do canal Fator X aqui mesmo, ainda essa semana. Então, até lá!